Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como utilizar o Sequelize e o Sequelize CLI para conectar o Node com o banco de dados MySQL. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, com o nome de conexão_bd. Abro no gerenciador de arquivos. Só lembrando, o nome do diretório não pode ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, espaço em branco. Se o nome do seu computador tiver caracteres especiais, tilde, cedilha, espaço em branco, você não pode criar na área de trabalho. Você precisa criar no disco principal do seu computador. Na maioria das vezes é o disco C. Como o nome do meu computador não possui caracteres especiais, posso criar na área de trabalho. Abro no editor Visual Studio Code esse diretório. Após ter aberto, venho em terminal, novo terminal. Se você quiser utilizar o prompt de comando, pode utilizar o prompt de comando, mas eu prefiro utilizar o terminal do editor. Eu quero criar o arquivo package, então utilizo npm init, enter para criar o arquivo package, simplesmente dou enter deixando tudo como padrão e agora criar o arquivo com essa instrução, ok. Desta forma criou o arquivo package com as informações do projeto. E crio um arquivo ler, porque nesse arquivo ler eu coloco os comandos que serão executados durante a aula. Coloquei sequência para criar o projeto, criar o arquivo package, o comando que eu executei, e como rodar o projeto. Preciso utilizar o npm install para instalar as dependências. E para conectar com o banco de dados, será utilizado o Sequelize. Eu pesquiso por Sequelize. Após ter pesquisado pelo Sequelize, abro o site ou posso ir direto na documentação. Como começar? Preciso instalar npm install, npm gerenciador de pacotes, install para instalar, -- save para acrescentar no arquivo package. Sequelize é o nome da dependência. Arquivo package é neste arquivo que deve adicionar. Posso colar o comando enter para instalar. Também coloco no arquivo ler e também indicando para que serve o Sequelize. Sequelize é uma biblioteca JavaScript que facilita o gerenciamento de banco de dados SQL. Instalado a dependência, conferir o que eu preciso mais, retorno na documentação do Sequelize e preciso instalar o banco de dados que será utilizado. PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle. Eu quero o MySQL. Importante, deve ter o MySQL 2, o 2 no final. Colo o comando, enter para instalar, também coloco no arquivo ler. Dependência instalada, instalei o drive do banco de dados e quando baixarem este projeto, não é disponibilizado esse diretório, Node Modules, pois esse diretório possui os arquivos das dependências que eu estou instalando. Por isso que, quando baixar, executa o comando npm install no terminal para instalar todas as dependências. Já posso realizar a conexão com o banco de dados utilizando o Sequelize, mas eu quero utilizar o Sequelize CLI para poder utilizar linha de comando. Venho em pesquisar, pesquiso por CLI, instalar CLI, e tem como instalar a mesma. Somente este comando. Copio, colo, botão direito, enter para instalar. Enquanto instala, eu coloco no arquivo ler e também um comentário. E Sequelize CLI, interface de linha de comando usada para criar modelos, configurações e arquivos de migração de banco de dados. E tem o npm, gerenciador de pacotes, install para instalar, -- save para acrescentar no arquivo package, mas temos a palavra dev agora. Isso serve para indicar que é uma dependência que será utilizada somente enquanto estiver em produção. Se eu acessar o arquivo package, temos as dependências que são utilizadas quando o projeto estiver em produção, MySQL, Sequelize, e tem as dependências que serão utilizadas somente enquanto estiver em desenvolvimento.
As dependências que estão dentro de dev dependência, elas serão utilizadas somente enquanto estiver em desenvolvimento. Por isso, tenho dev no final. Instalado a dependência, próximo passo é criar o arquivo de configuração. Para isso, utilizo o npx sequelize cli init, o primeiro comando do CLI. Limpo CLS para limpar, botão direito para colar e Enter para instalar essa dependência. Quer dizer, agora criar o arquivo de configuração. Coloquei o comentário, iniciar o sequelize CLI e criar o arquivo config. E tem alguns arquivos que criou. Criou o arquivo config, criou o arquivo, diretório models, diretório migrations e o diretório seeders. Se eu conferir exatamente, tem todos os arquivos e diretórios. Eu crio um diretório com o nome de db e para esse diretório db eu arrasto config, quero mover, migrations, esse diretório vem para o diretório db, só observe se você colocou corretamente, depois o diretório models para db e seeders também para o diretório db. Conferir o que cada diretório possui. Config possui as configurações, quais as credenciais do banco de dados. Você que está seguindo a sequência de tutoriais, eu já apresentei nas aulas anteriores como instalar o banco de dados MySQL diretamente no computador ou utilizar o Uniform Service Zero para utilizar um banco de dados portátil. Então, independente qual banco de dados MySQL que na sua máquina você está utilizando. E isso daqui eu altero para o seguinte. Eu exporto essas credenciais. Coloquei o comentário, agora coloco o módulo, em seguida export para exportar. Ele está apresentando erro, logo eu corrijo isso. Antes, então, eu altero de JSON para JS. Alterei, agora sim eu posso exportar todas essas credenciais. As credenciais do banco de dados de desenvolvimento, teste e produção. Você pode criar outros ambientes. O usuário, no meu caso, será utilizado o banco de dados MySQL que está instalado com o WAMP Server. Então, o usuário é root, a senha é em branco, depois a base de dados será a base cell, que eu não tenho, host, onde que está o banco está localhost, localmente, e será utilizado MySQL. Essas mesmas credenciais eu posso colocar aqui no teste e também em produção. No momento, são as mesmas credenciais. Depois eu tenho o diretório Migrations, conteúdo que será abordado no decorrer das aulas. Então, inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. Coloquei um arquivo vazio, só para evitar erro, se você estiver utilizando algum programa para descompactar o código-fonte disponível para download, para não gerar erro. Tenho também diretório Models. Antes de abordar o diretório Models, tem Seeders. Também será um conteúdo abordado no decorrer das aulas. Crio um arquivo vazio só para evitar qualquer problema em relação a descompactar. E dentro desse diretório Models eu tenho o arquivo index. E este arquivo index ele possui a conexão com o banco de dados. Eu coloco o comentário para que serve as instruções. Coloquei o comentário, você pode baixar o código-fonte e ler com mais calma para que serve cada instrução. Por exemplo, aqui, permitir trabalhar com o sistema de arquivos, caminhos dos arquivos e diretórios, o Sequelize, um ORM para Node, obter informações da página atual, caminho dos arquivos, se deve utilizar a variável global ou development. Eu deixo para que eu utilize o ambiente de desenvolvimento. Não estou trabalhando ainda com variáveis de ambiente, então eu comento isso daqui, mas no decorrer das aulas será abordado como criar variáveis de ambiente. Config, agora eu alterei este config. Config, está correto, depois é arquivo config.js. Preciso fazer esta correção. Crio uma constante do tipo objeto,
criar uma variável que recebe a conexão, então é ela que recebe a conexão com o banco de dados, identificar qual models que será utilizada e aqui no final eu tenho atribuir a conexão do banco de dados a DB, depois eu posso utilizar esse DB porque eu estou exportando. Quando eu precisar da conexão, eu incluo este arquivo e posso utilizar a conexão com o banco de dados. É isso que eu quero fazer agora. Venho na raiz, crio um arquivo app.js e incluo, utilizo o require para incluir a conexão. E a conexão está dentro do diretório DB. Depois que eu acessei o diretório DB, tem o diretório models e em seguida o arquivo index. Em função de ser arquivo index, eu não preciso colocar, porque o próprio Node encarrega-se de procurar o arquivo index e atribuo para uma constante com o nome de DB, ela que possui a conexão com o banco de dados. Posso testar se realmente está funcionando a conexão. Simplesmente coloco node app.js, node para rodar o node, app.js o arquivo raiz. Dou um enter, não apresentou erro nenhum, significa que conseguiu realizar a conexão corretamente. No meu caso, porque eu já tenho a base de dados Selk, mas eu quero apresentar para vocês, criando a base. No seu caso, provavelmente deu o erro. Eu abro o Workbench também. Na playlist, eu já apresento como instalar e utilizar o Workbench. O link para a playlist completa está disponível abaixo do vídeo. Abro o Workbench. Com o Workbench aberto, seleciono o MySQL que eu quero utilizar. Se no seu caso ele não está apresentando, você pode acrescentar uma nova conexão, colocando as credenciais do seu banco de dados. Isso eu também apresento em tutoriais anteriores. Eu abro este MySQL, aberto o Workbench, neste MySQL, abro um SQL, uma nova aba, posso fechar a aba antiga, no meu caso, porque eu já tinha, e aqui eu coloco um comando para criar o banco de dados. Criar a base de dados, Selk, utilizando UTF-8MB4 para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais tilde, cedilha, acento para UTF-8. Unicode refere-se ao sistema de busca. Executar para criar a base de dados. Executou o comando corretamente. Criou a base de dados Selk. Confiro, atualizo, sim, criou a base de dados. Com a base de dados criada, agora sim você pode testar se conseguiu realizar a conexão corretamente. Coloco o node app.js, não apresentou erro nenhum, significa que conseguiu realizar a conexão corretamente. Coloco o comando que eu estou utilizando para rodar o projeto, coloquei no como rodar o projeto e aqui também. No entanto, eu posso melhorar, apresentar uma mensagem se conseguiu realizar a conexão corretamente ou não. Fecho tudo para não ter tanta coisa aberta, só fico com o arquivo index da models. E antes de identificar a models que deve ser carregada, eu posso verificar se conseguiu realizar a conexão corretamente. Utilizo o try-catch, try. Se conseguiu realizar a conexão, acessa o try. Se não, acessa o catch, pois não conseguiu realizar a conexão. Posso receber o erro de conexão e coloco console.erro com a seguinte frase: erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, e posso concatenar, significa juntar, com o erro que está retornando. Ao invés de concatenar, desse modo eu posso utilizar a vírgula. E quando conseguir realizar a conexão corretamente, eu tenho o console log e tiro a palavra erro, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Agora não tenho mais erro. Será que apresenta? Se apresentar, fica melhor. E rodo novamente o comando node, primeiro só limpo, depois executo o node app.js. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Agora sim ficou melhor. Eu tenho certeza que conseguiu realizar a conexão com o banco de dados. Estou utilizando as credenciais de desenvolvimento.
Se eu vier no arquivo config, estou utilizando as credenciais do ambiente de desenvolvimento, mas posso utilizar do teste e produção, simplesmente alterando neste local. Mas não fica legal eu ter as credenciais do banco de dados neste arquivo e também outras configurações espalhadas pelo projeto. Eu quero utilizar variáveis de ambiente, mas isso será abordado no próximo tutorial. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.